daquele que morreu na cruz por mim, por você. Aleluia, glória a Deus. Os tempos não estão fáceis. Isso não precisa a gente estar falando muito porque é visível, né? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia. Mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? Aleluia. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, né? Uns com mais dias, outros com menos dias. Mas o Senhor está sondando a vida de cada um, o coração de cada um, a peleja de cada um, a dificuldade de cada um, né? Como o irmão já falou antes, cada um tem uma prova para passar, né? Cada um, aleluia, glória a Deus, tem o seu momento de tristeza, de alegria. Mas o Senhor falou assim: alegrai com que se alegra, chorai com que chora, né? Então nós temos que se apegar a tudo isso e passar por tudo isso dando glória ao Senhor, porque Ele morreu por nós. Por mais que nós passamos tudo isso, nós temos a certeza da salvação de Jesus, porque em Atos, aleluia, porque em Efésios 2:8, aleluia, diz que a fé, a salvação, aleluia, não é pelas obras, mas sim pela graça, né? Então, aleluia, glória a Deus, nós temos a certeza da salvação de Jesus Cristo, né? Os nossos pecados não são mais justificados pela lei, mas sim pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo justifica o nosso pecado. Então nós temos a certeza da salvação. Hoje, para mim, à tarde, foi um dia, logo aí no final da tarde, foi um dia triste, né? Se tornou uma tarde triste, porque logo por volta de umas 2h30, eu liguei para uma irmã, né? Uma irmã a qual eu conhecia em São Paulo, no período que eu estive lá, né? E na casa dela tinha culto toda quinta-feira, né? E o esposo dela me pegava toda quinta-feira na casa da minha irmã. Ele ia lá de carro, pegava lá para ele fazer o culto toda quinta na casa dela, né? Irmão Dorival. E também viajei com ele do Rio, de São Paulo para o Rio. Fui até na casa do pastor presidente, né? Apresentei ele lá, né? Deus revelou para a irmã no ministério esse nosso também, né? Sendo feito lá na casa dela, porque era um culto, mas não tinha placa, não tinha nada. Nós só fazíamos o culto toda quinta-feira. E Deus já revelou, então eu levei o irmão lá, né? Lá na casa do pastor, levei ele lá na casa do pastor presidente. O pastor presidente conheceu ele. Depois vou até ligar para comunicar, né? Porque aí eu liguei para ela 3 meses atrás. E ela falou assim: ó, irmão, perguntei se está tudo bem, como é que está o irmão Lorival? Ela falou: irmão, Lorival teve um princípio de infarto. Princípio de infarto e está no hospital. Mas vamos orar por ele, irmão. Vamos orar. Aí eu orei por ele, né? Assim também lá, os irmãos oraram por ele, ele saiu. Passou uns 3 meses mais ou menos que eu liguei. Hoje eu falei: vou ligar. Eu tenho uma promoção nova, eu vou ligar pro pessoal, vou ligar. Liguei para a irmã. Quando eu liguei para ela, Pai do Senhor, irmão, eu falei: ô irmã, já está gravado o meu nome aí. Ela falou: irmão, já está gravado. Aí eu falei: e aí, irmão, como é que está? Ela falou: irmão, não está muito bem as coisas não. Eu falei: como é que está o irmão Dorival? Aí ela falou assim: irmão, eu estou entrando agora na sala da UTI, porque o Dorival está ligado só nos aparelhos. Está ligado só nos aparelhos. E você me liga daqui a 1 hora, porque agora eu vou entrar para a sala, não vou poder estar falando lá dentro da sala. Eu falei: tá bom, irmão. Então depois eu ligo. E aí depois também liga para minha irmã em São Paulo, comecei com ela, perguntei se ela sabia como o Dorival. Ela falou que não, tinha conversado com a irmã, mas que não sabia nada. Eu falei: tá bom. Peguei e fiquei em casa lá, né? Normal, aí umas 5 e pouco ela me ligou. Ela retornou a ligação, a irmã Jô me retornou. Falou: irmão, infelizmente Deus levou o irmão Dorival. Infelizmente, né, irmão? Porque Deus, Ele se entristece com a morte do ímpio. Mas com a morte daquela pessoa a qual aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador, Deus se alegra. Porque ali já tem uma certeza de que aquela alma não vai voltar para o mundo e morrer nas mãos de Satanás. Então a palavra de Deus, no livro de Salmos, fala que Deus não se alegra na morte do ímpio, mas se alegra na morte daquele ao qual está com ele. Porque não morreu, mas passou da morte para a vida, como diz a palavra de Deus. Então, irmãos, ali se foi aquele homem, um homem ao qual eu admirava bastante ele, um amigo me chamou para trabalhar, trabalhei com ele também. Mas, aleluia, que Deus, né, que Ele aguarde
né? O dia ao qual o Senhor venha descer sobre as nuvens e ressuscitar, né, os que morreram com Ele, que assim seja feita a vontade de Deus. Irmãos, o tempo está curto ali, né? Já começou um pouco tarde, mas aleluia, vamos fazer aquilo ao qual o Senhor tem determinado. Amém. Ao que é a palavra do Senhor, né? Para a nossa vida. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. O Senhor já falou grandemente hoje aqui. Aleluia! Através dos irmãos. Deus já recebeu o nosso louvor, a nossa súplica, a nossa adoração, eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 22, capítulo, versículo 29. 22, 29. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de imprimir, colocar, né, uma mensagem para essa noite, a qual Deus quer que nós botamos em prática, né? Aleluia, glória a Deus. Provérbios 22, 29. A mensagem, irmãos, dessa noite, que nós temos que ter é atitude. Nós temos que ter atitude na nossa vida cristã, né? Para que nós possamos ter uma vida abençoada por Deus, uma vida a qual, como o pastor estava falando, o inimigo venha bater em retirada, o inimigo venha correr, aleluia, Deus de nós, porque o que está conosco é maior do que o que está com eles. Assim diz a palavra do Senhor, aqui no livro de Provérbios 2, versículo 29. 22 e 29. Viste a um homem diferente na sua obra. Perdão. Viste a um homem diligente na sua obra. É uma pergunta. Viste a um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Amém. Vou descer. Então, irmãos, diligente. O homem diligente é um homem que tem atitude. É a pessoa que tem atitude, é o cristão que tem atitude. E hoje, se você não tiver atitude na sua vida, Deus não age na sua vida. Deus age na vida do próximo. Deus me usa para falar a palavra. As vidas vão ser salvas, né? A obra do Senhor vai ser feita. Mas eu não vou ser abençoado. Você não vai ser abençoado se você não tiver atitude. Nós não vamos ser abençoados por Deus se nós não tivermos atitude. Porque, irmãos, eu posso até ter unção. Chegar aqui, falar línguas estranhas, pular, pregar, profetizar, né? Eita glória, o poder de Deus, olha a panela de fogo ali. Mas se eu não tiver atitude, Deus não age na minha vida. Porque eu posso estar aqui pulando, pregando, em casa minha esposa está passando fome, o meu filho pode estar no mundo das drogas, a minha filha pode estar na prostituição, a minha mãe pode estar perdida, meu pai pode ser um homem perverso, os meus irmãos tudo perdido. Porque eu sou um crente que vem para a igreja, só no reteté, pulo, fala isso, fala aquilo outro, grito mais alto do que a caixa, do que o microfone, do que o pastor, do que todo mundo. Tem unção, estou falando a palavra de Deus, todo mundo está recebendo a palavra. A palavra não volta vazia. Quem quer que eu fale? Não volta vazia. Mas eu não tenho atitude. No meu lar, no meu trabalho, onde eu ando, ou até mesmo dentro da igreja, eu não tenho atitude. Porque se você vê algo errado na igreja, você pode chegar, chamar o pastor, nunca tinha pastor, olha, depois perdão, pastor, aqui negócio ali. Vamos ver se não está errado aquilo ali. Um exemplo. Eu pego aqui o microfone começa a chiar. O outro irmão vem aqui pegar o microfone e eu estou de lá, o microfone está chiando. Eu fico incomodado com aquilo. Estou incomodado. Rapaz, que caixa ruim. Que microfone ruim. Fico guardando aquilo para mim, murmurando e não chego para o pastor. Pastor, está com dificuldade no microfone? Tem que comprar um novo? Eu posso ajudar, pastor. Eu posso dar uma ofertazinha a mais. Já tenho o meu diesel, mas eu posso dar uma oferta a mais ali. Pode passar no cartão.
Eu com uma perna só vou andar pulando. Não vou andar corretamente. Com a mão só eu vou ter dificuldade para pegar certas coisas. Sem a minha boca eu não vou falar. Sem os meus olhos eu não vou enxergar. Sem o meu ouvido eu não vou ouvir. Aleluia. Então nós temos que unir. Nós temos que ser unidos. É verdade. Cristo, Ele fez um gesto tão humilde como os seus discípulos. Ali, depois da ceia, depois de cear, Ele pegou, pediu uma bacia de água, tirou a sua veste, cingiu-se com a toalha, abaixou e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Quando chegou em Pedro, que Pedro era mais bravo, né? Mais valente, porque gostava de repelir. Mas tudo, até Jesus não estava repelido. Até Jesus, até às vezes, não contrariava, mas era homem de Deus. Como nós conhecemos o nosso irmão querido Pedro, obra grandiosa na Bíblia do Senhor, no Evangelho do Senhor. Quando Jesus chegou diante dele, ele: não, Senhor, tu lava meus pés? Não. Jesus falou: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Porque é necessário que cada um lave os pés dos outros. Aí ele falou: ó, Senhor, pronto, lava os pés. Não lave só os pés, não. Você lave a cabeça, lave as mãos. Ele falou: Pedro, aquele que está limpo não necessita lavar a cabeça e as mãos, somente os pés. Porque Jesus não estava falando ali de purificação. Jesus não estava lavando os pés de Pedro para que ele fosse purificado de algo ruim que ele tinha, ou seu discípulo. Não. Jesus estava mostrando um ato de humildade, de caridade com seus irmãos. É desse jeito. E hoje, dentro da igreja, nós temos que ter isso. Nós temos que ter, mas é aquela coisa, dá aquela opressão no coração. Não vou perguntar, não. Se eu perguntar ao irmão se ele está pensando de alguma coisa, ele vai estar achando que eu sou melhor do que ele para oferecer algo para ele. É assim mesmo que as pessoas pensam. É assim. Não, se eu chegar ali e perguntar para o irmão Romo se ele está precisando de um sapato, porque eu tenho 3 lá, eu dou um para ele, ele vai achar que eu estou dizendo que ele não tem sapato. Não é assim não, irmãos. Esse já falei, esse paletó eu ganhei. Essa gravata eu ganhei, esse daqui eu ganhei. Essa calça eu comprei. A veste meu cinto, eu comprei. O sapato, esse sapato eu nem paguei ainda. Comprou pro meu pai, ficou apertado, ficou folgado. Ficou para mim, ainda estou para dar o dinheiro, minha mãe tem que comprar outro para ele, ainda não deu dinheiro. Então é assim, irmãos. É assim a vida do crente. É assim que tem que ser, com humildade. Porque Cristo foi um homem humilde. E nós temos que ter atitude na nossa vida. Nós temos que ter atitude. Aleluia. Aqui no livro de Provérbios 24, Provérbios 24, 10, na página seguinte, diz assim: se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. 24, 10. Meu Deus, aleluia. Fala aí, Deus. Então, irmãos, um ato de frouxidão é falta de atitude. Eu, demônio aqui, já estava fora, já correu. Tá doido para segurar aquele cara nada, qual o tamanho dele? E aí tem o demônio ainda, você vai segurar ou não? Davi, quando chegou, aleluia, que ele foi levar a comida ali para os seus irmãos, que ele chegou diante do gigante, ele tomou atitude. É um dos exemplos, ele tomou atitude. Não tem na Bíblia, você pode procurar, não tem na Bíblia, Deus falando assim: Davi, me agradei de você, você vai lá e mata o gigante. Pode procurar que não tem Deus mandando Davi matar gigante nenhum. Mas quando Davi chegou ali no campo de batalha, que o gigante estava afrontando o povo de Deus e afrontando o próprio Deus, Davi chegou e falou: o que é esse circunciso para falar assim do Deus Altíssimo, do Deus dos Exércitos? Davi usou de atitude. Ele tomou atitude. Falou: não pode ficar assim não. Ninguém enfrentar, não enfrenta. Deus não mandou Davi enfrentar o gigante. Ele tomou a atitude dele mesmo. Então, irmãos, uma coisa que Deus não pode fazer por nós é a atitude. Deus não pode fazer por nós a atitude, porque Deus age nas coisas impossíveis. O que é possível para o homem, Deus não faz.
Eu ganhei esse paletó, mas alguém comprou, alguém trabalhou para comprar ele. Essas cadeiras aqui, alguém pagou. E não foi o anjo. Não foi o anjo. Não foi Deus que pegou e deu dinheiro na mão de ninguém para que possa comprar. Então, irmãos, é a atitude. Nós somos uma igreja pequena. Eu nem sei dizer, e também não cabe a mim dizer quantos dízimos aqui. Eu sei que tem poucos. Oferta já é do seu critério. A sua oferta pode ser maior do que o seu dízimo. Você pode dar uma oferta de 200, 100, 300, você pode dar. Porque é o seu critério. O dízimo é bíblico. É bíblico. Não é ninguém que vai forçar você a dar e também forçar você a também a dar. É bíblico. Você cumpre a lei de Deus. Você cumpre os mandamentos do Senhor. Como a irmã leu. Senhor, que a tua palavra esteja dentro de mim e que eu guarde os teus mandamentos. Então é bíblico. Trazer tanto dízimo. É fácil, Malaquias 3:10. E fazer prova de mim, Senhor, abrir a janela do céu, derramar uma bênção maravilhosa sobre as suas vidas. Mas sabe, nós temos que ter atitude, irmãos. Para me dar um dízimo, para me dar um dízimo, eu tenho que ter um trabalho. Mas como eu busco um trabalho, se eu não sabe procurar, se eu não sabe contar comigo, Deus não vai chegar aí na sua porta assim e falar: olha, está aqui o trabalho, sua carteira está assinada, pegou aqui e tal. Às vezes eu nem tenho um documento. Eu nem tenho uma carteira. Rapaz, eu quero trabalhar em carteira assinada. Nem a carteira eu tenho. Porque eu não tive coragem de acordar às 5 horas da manhã para ir lá tirar a carteira lá no cartório, no saque, onde é que faz. Então nós temos que ter atitude. Você dá o primeiro passo, Deus te ajuda a dar os outros. É como uma escada, irmãos. Você dá uma escada rolante. Uma escada rolante. Se você dá o passo primeiro nela, ela te leva, né? Você não dá mais nenhum. É assim com Deus. Deus é poderoso. Você dá o primeiro passo, ó. A escada te leva até lá no final. Até o fim. Assim também é com Deus. É verdade, né? Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que falar: não, chega. Não estou falando para você, estou falando para mim. Eu digo para mim, às vezes, chega, não posso mais acordar 11 horas, 10, 9, porque eu trabalho pela tarde. Mas às vezes eu chego em casa e o sono não vem. E a minha fica às vezes enrolando ao redor, ronca. E eu estou lá acordado, às vezes assistindo, às vezes não. 90% das vezes assistindo, eu falo: Senhor, se cadê ela não trabalha? Eu falo: ó, irmãos, conversando com 2 irmãos, a irmã Rafaela, irmão Giovanni, eu falei: irmãos, eu estou começando a determinar uma coisa na minha vida. Eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que parar, ficar assistindo de noite e acordar mais cedo. Deus da glória. Mas não é acordar, irmãos, para não ficar fazendo nada, não. Acordar, tomar café e sentar lá, não. É acordar, pegar aqui, ó, João 3, aleluia, glória a